Então eles estão esperando para ver alguma outra coisa. The word they say here is supposed to come. A palavra, eles dizem aqui, ela está suposta a vir. We had caribou yesterday. We have sheep tomorrow. Comemos caribu ontem, comemos amanhã. See what I mean? Vem o que quero dizer? There's old caribou carcass down there floating. But we got sheep coming today. Há um velho cadáver de caribu ali, inchando, mas nós temos carneiro para comer hoje. Where's it at? Onde está? See what I mean? Angel's food. Vem o que quero dizer? Alimento de anjo. The people that eat manna one day, if they try to keep it over for the next day, it got contaminated. As pessoas comiam maná um dia, se elas tentassem guardá-lo para o dia seguinte, ele ficava contaminado. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Grande Criador, te louvamos pela oportunidade da vida, por podermos abrir nossos lábios e aguardar que o Senhor encha, como diz a sua palavra. Abra tua boca e eu a encherei. Continue fazendo a tua obra em nossos corações. Há muitos comentários, há muitos que falam, mas nós apenas queremos falar aquilo que o Senhor deseja ouvir neste dia. Então fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Não é bom sempre falar em coisa nova, porque as pessoas acham que é algo novo que nem está escrito. Mas vamos aqui meditar, e tudo é por revelação. Um versículo une com o outro, é a revelação quem faz isto. Um novo caminho. Paulo pregou em seu dia o que nós pregamos hoje. Aquele tipo de mensagem que ele pregou, mostrando um novo caminho, é porque não era mais aquele caminho do sangue de bodes, de ovelhas. E então Paulo chamou um novo caminho. Mas o Deus do sacrifício é o mesmo. Deus que recebe aquilo é o mesmo.
Assim como nós anunciamos hoje. Ali Paulo anunciou para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aquilo era um novo caminho, porque o povo cria que entrava no santuário com o sangue de ovelha, com o sangue de bode, e não tinha outro meio para entrar. Então era um novo caminho. Mudou o sangue de animal para humano, e aquele era o sangue de Deus, segundo a Bíblia. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Estamos entrando no santuário. O santuário é o santo do santo, porque este que nós estamos aqui é conhecido como santuário, que era iluminado pelo candelabro, 7 lâmpadas, 7 eras da igreja. Mas atrás do véu era a glória da Shekinah. Não tem auxílio humano. Ali você vai buscar benefício. Atrás do véu você vai buscar ajuda. Você vai recompor suas forças. Você vai amadurecer, florescer, dar fruto. Não mostra muito fruto aqui dentro do santuário, mas atrás do véu, que é no Santo do Santo, que é o lugar verdadeiro hoje do cristão estar. Então é um novo caminho, que Paulo pregou através do sangue. Agora o próprio irmão Branham mostrou que no tempo que nós estamos vivendo, a expiação é Cristo, a palavra feito carne em nosso meio. Você tem que entender isso. Acabou o sangue, a era do sangue, e aqui vem a era da vida, o que estava escondido no sangue. Os 7 trovões era exatamente a vida que estava escondido no sangue, que estava escondido na Bíblia. Quando você toma os 7 trovões, a revelação, você está tomando a vida, o que estava escondido no sangue. Então esta mensagem, ela vem para nós assim, de algo escondido. Estava aí, estava, mas não se via. A vida está no sangue, mas você não vê. Mas quando o sangue se foi, aí apareceu a vida. Foi por isso que o irmão Branham ensinou que a vida estava no sangue animal. E quando o pecador, para ter os seus pecados apagados, tinha até que colocar a mão na cabeça do cordeiro, do sacrifício, porque a vida estava no sangue. E não se via sangue, não se via vida, porque a vida era o animal que tinha morrido. E irmão Branham ensina que aquela vida do animal não podia voltar sobre o pecador arrependido, perdoando, apagando, mas só cobria seu pecado, não apagava, porque era a vida de um animal e não coincidia com a vida humana. Mas quando veio o sangue de Cristo, já era o sangue de um homem como nós. A diferença é que para poder nos redimir, ele tinha que vir num grau superior. Então ele veio do nascimento virginal pelo Espírito Santo, e nós viemos do nascimento sexual. Então ele veio nos tomar do nascimento sexual e nos dar um novo nascimento, um novo caminho, um novo rumo de vida. A pessoa que é nascida de novo vai tomar um novo rumo de vida. Se não nasce de novo, você nunca toma um novo rumo. Você tem que tomar um novo rumo. A pessoa continua mostrando a velha vida do mesmo jeito, as velhas ações da mesma forma. Não, você tem que mostrar uma nova vida. Nasceu de novo. Nasce de novo. Tudo que nasce de novo é cheiroso. É bem melhor. Na verdade, o profeta disse, mas quando nasce, nasce na sujeira. É sangue, água, sangue, e nasce na sujeira. Mas tenha o tempo da limpeza. Convém a limpeza para aquele que nasce. Ele nasceu tudo sujo, mas logo ele foi limpo. O sangue te limpou. Agora, se não tem limpeza, nasceu, mas não tem limpeza. Cadê a limpeza? Olha, o fulano nasceu, mas nasceu e está sujo até hoje. Sujo de sangue, sujo de água.
não mostra nada, mudança de vida, não houve uma nova vida. Aquilo ali está sujo ainda. E a gente que está na mensagem é dizer, eu nasci de novo, até não duvido que você nasceu. Só que não dá para ver limpeza. E tem que ver a limpeza, tem que se lavar. É por isso que logo se pega a criança, se limpa. Assim é o crente nascido de novo. Quando ele nasce tudo sujo. Mas logo em seguida a santificação vem, limpa ele. E depois o batismo do Espírito Santo é quem vem sobre ele, para poder dar a verdadeira vida para ele. A criança nasce e ela pode nascer morta. Então, você sabe que precisa, se não houver um despertamento, que isso é uma reação orgânica na própria criança, se não houver, tem que se mexer por fora, tem que dar um tapinha nela para movimentar. E é nisso que o irmão Brana diz que há muitos nascimentos mortos hoje e que precisam de um tapa do Evangelho, porque eles não movimentam, não se movem, eles nascem, mas não tem sintoma de vida. Você não percebe a respiração da palavra neles. Porque se você diz que nasceu e está respirando dogma, você respirar uma denominação é pior do que respirar tabaco. E o tabaco provoca o câncer. Então, se é um câncer natural, é um câncer espiritual. E se você respira as coisas das denominações, você diz, olha, eu não fumo, mas se você trabalha perto de quem fuma, então você está fumando do mesmo jeito, certo? Está fumando, porque aquilo ali vai... Um é passivo, outro é ativo. Então, você é aquele ali que está ali passivo, participando de toda a fumaça, de tudo aquilo que vai te dar um câncer também. Diz, mas nunca fumei, mas trabalha a vida inteira perto de gente contaminada. Por isso já existem os ambientes fechados que é proibido fumar. As pessoas precisam se separar das coisas erradas. Assim é a vida espiritual, nós temos que nos separar daquilo que não presta. Nasceu, então há uma forma de limpeza, limpou, agora você mostra que tem vida, grita, pula, é bom aquilo ali, mas saiba que é uma criança ainda, até você ficar na maturidade. Que tem gente que fica como criança a vida inteira, atua como criança, não tem entendimento das coisas de Deus. É uma criança, na verdade, mas não tem entendimento das coisas de Deus. E o tempo que nós estamos vivendo já não é tempo mais de ser uma criança, é tempo de ser maduro, é tempo de arrebatamento. Agora é tempo de você fazer todos os neurônios espirituais funcionar. Precisa funcionar. Muito bem. Então chega o ponto de Paulo anunciar até um novo caminho. Quando eu li isso daqui, eu falei, meu Deus, é mais uma coisa. Um novo caminho. Como que Paulo anuncia um novo caminho? Você fica sozinho, Paulo. Um novo caminho, o judeu não aceita novo caminho. Você tem que arrumar outra gente. Aí Deus mandou para o gentil. Falei, você vai para o gentil? Porque esse povo aqui já está cheio de tradição. O judeu não vai aceitar isso aí, não. Esses judeus não aceitam novo caminho. Até muda de povo. Muda de povo. Você entende? É assim, quando chega o ponto da revelação do selo, os Estados Unidos não aceitam novo caminho, não. Você pode passar para o Brasil, porque muda de gente, muda de idioma, porque eles não vão aceitar, eles estão cheios de tradição. Eles estão na tradição da primeira e segunda etapa, eles não conseguiram ver a abertura dos 7 selos, eles não veem aquilo, e eles não aceitam o novo caminho. Nós estamos vivendo, desde quando comecei a ver essa revelação, eu percebo nós como a igreja primitiva pregando uma coisa que os outros não aceitavam e era Jesus quem tinha feito. E nós pregando uma coisa que Branham revelou, nós sabemos que é verdade, mas os próprios americanos não conseguem ver isso. Os judeus do tempo de Jesus também não conseguiam ver. Até que Deus passou para os gentios, porque era um povo entre os gentios para o seu nome. Não são todos os gentios, mas apenas um povo dentre os gentios, ele escolhe para o seu nome. E esse tipo de mensagem, um novo caminho, não é para qualquer um. O Paulo pregou, não era para qualquer um. Não adiantava você querer levar aquilo para um judeu. Ele não estava aceitando o novo caminho. Eu vou continuar com o sangue de bode, o sangue de cordeiro. Estou muito bem, você não mexe com a minha vida. Tá bom. E Paulo era um daqueles.
mas Paulo foi convertido. Nós também éramos um daqueles, mas fomos convertidos. Tem que haver uma mudança, e aí está um novo caminho. Onde tem um novo caminho, tem uma nova vida, tem uma nova mensagem, tudo é novo, tudo é novo. Não tem nada a reformar. Ele já faz tudo igreja errada, a igreja reformada do Senhor Jesus Cristo. Jesus não reforma, ele mete fogo. Eles pensam que ele está reformando a igreja, está pondo um buraquinho assim, fazendo uma caiação, só para tampar defeito. Não, Jesus derruba tudo, faz de novo. Ele diz, necessário te é nascer de novo. E Jesus não chegou e disse, eu preciso te reformar. Não. A reforma veio por Lutero, Wesley, Pentecostes, daí são processos de reforma. Mas no tempo de Elias não é reforma. Restauração não é reforma. Restauração é pôr tudo novo. Está restaurando tudo novo. Ele vai restaurar. Porque no tempo de Elias, eles com suas orações, pulos e gritos, eles derrubaram o altar. E Elias teve que ir lá e restaurar o altar. Ele teve que restaurar. Agora, coisas que os outros derrubaram, que os outros não entenderam. E assim foi coisas que as eras não entenderam. O irmão Branham veio, ajuntou, restaurou tudo, colocou tudo no lugar. Batismo nós não sabíamos, em nome de Jesus Cristo. William Branham veio, restaurou tudo, colocou no lugar. Ordem da igreja, nós não sabíamos nada disso. William Branham veio, colocou tudo no lugar. Isso é uma boa coisa. Mas William Branham não fez só isso. Já pensou bem Deus mandar um profeta só para isso? Na verdade, lá atrás ele mandou um profeta só para indicar o caminho. Fala, diga para ele que aí no meu templo vem o Senhor. Então, fala para eles aí. E logo perde a cabeça, vai embora. Era um profeta só para aquilo. Mas agora, nesse dia final, a profecia é extensiva. Ela é muito grande, a profecia é para revelar o mistério que esteve oculto em todos os séculos, desde Adão. Esse mistério estava oculto. Foi oculto. Adão perdeu o livro, e quando ele perdeu o livro, ele perdeu tudo. Ele perdeu a vida. Ali foi preciso Cristo vir e trazer tudo de novo. Por isso Cristo é chamado o segundo Adão, porque no primeiro nós morremos, no segundo nós vivemos. Porque nós tomamos tudo de novo. Aquilo que Adão perdeu, Cristo nos deu. Só que Cristo nos dando estas bênçãos, ele ainda fechou o livro com 7 selos. E diz só nos dias da voz do 7º anjo que coisa nova vai sair outra vez. E você pode pular e gritar, fazer muitos movimentos antes, mas só nesse dia. E não pode sair fora do dia de Deus, certo? Pensando nisso, deixa eu ler esse pedacinho aqui, que tudo é no tempo apropriado. Os judeus, os 144 mil, que é o pequeno Benjamim hoje, que são as relíquias do judeu, esses 144 mil, que já estão ali na terra, está aguardando Moisés e Elias. Então o irmão Branham diz assim, quando se der a conhecer, lhe perguntarão, de onde obtiveste essas feridas? Porque estão em tuas mãos? Ele então responderá humildemente, as recebi na casa de meus amigos. É o parágrafo 120, 121 e 122, só até o 121, 120 e 121 do primeiro selo. Então se darão conta que tem assassinado ao Messias. Porém, que dirá ele? O mesmo que disse José, o fizestes para preservar vidas. Não vos entristeçais por isso. Agora, se vocês notam, se os judeus aceitam tudo aquilo ali, nós não teríamos tempo para nós. Se os Estados Unidos recebessem toda a mensagem de Mombrana, não teria nem tempo para nós, porque nós estamos do outro lado. Nós estamos do outro lado, entende? E nós precisávamos de uma mensagem do lado de cá. E se os americanos aceitassem toda a revelação dos 7 trovões, não ia sobrar nada para nós. Praticamente, eles estão cegos para a revelação dos 7 trovões. Praticamente, estão cegos. Para que Deus pudesse tomar uma noiva gentia. E você vai entender, a noiva do último dia, ela é tipificada em Enoque. Esse dia, que é dia de se tipificar a noiva em Enoque. Começou nos dias do irmão Branham, mas são poucos que entram naqueles dias do irmão Branham. Porque a noiva teria um ministério após o ministério do profeta.
Após Apocalipse 10, de 1 a 7, viria o ministério da noiva, Apocalipse 10, de 8 a 11. Ela teria que comer aquele livrinho e profetizar outra vez. Então, isso já tem acontecido. Mas por que nós não encontramos os grandes americanos, famosos, para poder entregar esta mensagem? E cada brasileiro fica muito satisfeito, alegre mesmo, e faz de tudo para poder alcançar, receber um americano, porque, como diz, ele tem o que entregar, porque ele esteve lá. Mas eles não percebem que o tempo deles era para o tempo do irmão Branham, do sétimo anjo. Agora é tempo da esposa de Cristo. E você não vai esperar receber de lá, porque o que eles tinham, eles já comeram. Aquilo foi o maná de ontem. E eles perderam o principal, que era a terceira puxada, que aquilo tinha que vir para a esposa. Isto é claro, Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém, é porque era o ministério. Era o ministério, você não pode falar. É o ministério de segredo, você revela, mas não diga a ninguém. Eu farei esta obra, alguém comerá, porque a esposa, João tipifica a esposa, que come o livrinho e profetiza outra vez o que William Branham já havia profetizado. Então, eles estão perdendo isso. Mas se eles não perdem isso daí, nós não ganharíamos. Se os judeus, é só para você ver um paralelo, não é tipo não, é um paralelo. E você vê, se os judeus não rejeitassem a Cristo, nós não teríamos Cristo. Nós temos Cristo porque os judeus rejeitaram. E quem cegou eles? Aí você aprende com a Bíblia, com o irmão Branham, quem cegou os judeus foi Deus. Agora, quem cegou os laodiceanos? Você tem que aprender também, que não foi Deus. O irmão Branham disse que não foi Deus que cegou, foi porque eles são cheios de luxo. Então, eles são cegos por suas próprias sabedoria. É a sua carne que os cega, não é como os judeus. Então, os gentios estão alcançando, dentro de Laodiceia, eles estão alcançando uma cegueira. E quando você é cego, você alcança a mensagem de Billy Graham e Oral Roberts, porque esta mensagem foi a que levou cegueira para dentro de Sodoma. Eles chegaram ali e feriram o povo sodomita de cegueira. Foi o que eles fizeram. E o evangelho cega as pessoas. Quando eles ignoram, o evangelho cega as pessoas. É a espada de Deus, de dois gumes. Ela corta de um lado e dá vida, você glorifica, aleluia, o selo foi aberto, Deus mandou um profeta, revelou toda a palavra. Do outro lado, ela corta e cega o indivíduo, mata o indivíduo. Do outro lado, ele diz, olha, o profeta ainda vai voltar, vai fazer isso, fazer aquilo. É que a mesma palavra que causou-lhe bem, ela foi usada do outro lado da lâmina, para cegar as pessoas. Então, o que tem acontecido com o povo é isto. E agora, o eleito é que vai receber esta palavra. O que aconteceu com os judeus foi isso, graças a Deus hoje, porque os judeus rejeitaram a Cristo. Se eles não rejeitam, como que nós iríamos entrar? Deus tinha um povo. Agora, se a América do Norte não rejeita a revelação dos 7 trovões, porque estas coisas, essas pregações que vocês ouvem, tudo 7 trovões, que vem lá da América, nunca deu uma luz como tem no Brasil hoje. Nunca deu. Há 30 e tantos anos que eu estudo essa mensagem, que eu escuto americano também, de vez em quando um pregar. Mas nunca teve uma luz como tivemos, claro, assim. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, terminou a era da graça. Isso eles nunca vão pregar, eles não conseguem. Este é um novo caminho. Os selos abertos é um novo caminho, pois era o mistério de Deus que estava escondido ali. Agora é um novo caminho. Olha o mistério de Deus escondido em Cristo. Era um novo caminho. O véu, diz aqui São Paulo, que era a carne. Estava escondido no véu, a carne. O 7º selo estava escondido no véu, na carne, chamado William Marion Branham. O 7º selo estava escondido ali dentro. E as pessoas não perceberam. Então aqui, Cristo também, quando Paulo veio pregar um novo caminho,
E os judeus podiam dizer, eu não vou crer em nada novo, não. Eu creio no que Moisés ensinou. A mesma coisa é hoje, irmãos. O povo diz, eu não vou crer em nada que Brano ensina, não. Eu vou crer no que Jesus falou. E os pentecostais também chegam ao ponto de dizer, não, eu não vou crer em Pedro, não. Eu creio só em Jesus. E com a desculpa, eles vão para o inferno. Se desculpando, eu não vou crer nisso aqui, eu creio no outro. Como eu dizer, eu estou certo. Os judeus também diziam, eu não vou crer em Jesus, eu creio em Moisés. Pois Moisés está aí, né? Na Bíblia, nós temos aí o Velho Testamento, e Moisés está nele, mas esse homem, ele sendo um homem, ele se faz a si mesmo Deus. E aí no tempo de William Branham, era a mesma coisa, Deus está de pé aqui diante de vocês. Mas aí é um homem, ele está se fazendo Deus. Era o novo caminho. E estava escondido por um véu. Você tem que olhar e os seus olhos têm que cortar esse véu. Tem gente que o olho é tão fraco que bate e volta. Mas tem uns que o olho é penetrante. Ô, irmão, como tem o olho do mal, não sei se você já viu alguém do olho do mal, que ele olha assim numa criança. Por isso que os católicos benzem de quebranto. Vento virado, diz eles, né? Então, eles olham assim, ó, eles põem o mal na pessoa, através do olho, assim. É tão profundo que a pessoa é fraca. Isso daí é uma fraqueza espiritual, falta de proteção, como os espíritas dizem, o corpo está aberto. Sabe o que fecha o corpo? A palavra. Se você receber a palavra, ela fecha seu corpo, porque essas coisas não entram. Agora, o eleito precisa ter um olho penetrante. Penetra, a hora que ele vê um profeta, ele dá uma olhada assim, ele cruza o véu, ele corta e vai lá no fundo. E esse véu aí, lá atrás tem Deus. É como alguém diz no ditado, atrás disso aí tem alguma coisa. Então, atrás desse homem tem alguma coisa. Atrás deste véu está Deus. Aí Paulo veio e pregou isso daqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Não é que fica com medo, não. O homem é de coragem. Ele tem ousadia para entrar no novo santuário. Se você não tem ousadia, fica do lado de fora. Mas você tem que ter ousadia para levantar e falar disto, falar bem de Moisés, falar bem da lei, mas ter um novo caminho, falar bem do Novo Testamento, falar bem do sangue de Cristo, mas ter um novo caminho. E você tem que dizer, mas qual caminho? Jesus diz, eu sou o caminho. Mas se Cristo é os selos, aonde está o caminho hoje? Está aí ao nascer do sol 202, Cristo é os selos. Oh, não, eu creio que Cristo é o caminho, é um novo caminho, os selos é um novo caminho. Então você tem que entrar por isso e ver esse novo caminho. E Paulo chega a pregar isso, diz, é com ousadia. Você tem que ter ousadia para entrar no santuário. E como é que você vai entrar? Ele diz, pelo sangue de Jesus. Aí o outro dizia, não, é pelo sangue de bode. Pelo sangue do Cordeiro. E Paulo dizia, não, é pelo sangue de Jesus. Você tem que entrar agora, é um novo caminho. Agora vem nesse dia final, o que Deus vem fazer. Novamente, olha, a expiação é feita pela palavra feito carne no nosso meio. Se a palavra feito carne está no nosso meio, olha outra vez você cruzando o sangue. Você tem que chegar ali, nesse santuário, você tem que chegar no santuário. Pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a palavra. Você tem a palavra em você. Recebeu esta palavra. E aonde está esta palavra? Porque eles estão pensando no sangue de Jesus, uma química. Não. Tem gente que está pensando que o sangue de Jesus ainda está vivinho lá no céu, assim, só porque fala do novo sangue vivo. Está lá no céu tem uma vasilha de sangue, assim. Não, isso tudo é simbólico. Você tem que saber disso. Até mesmo os sinais nas mãos. Ou você não crê no que o profeta pregou. O profeta diz que Jesus voltou ao original. Se ele voltou ao original, como que o judeu vai dizer, olha essas marcas nas suas mãos aí, e não é Jesus mesmo que vai pregar para eles? É a mesma coisa de Brana, você chega aqui e fala, eu quero ver Jesus, tem que olhar em Brana.
E quando for vir para os judeus, não é aquele mesmo Jesus que morreu na cruz, com as mãos cravejadas, vai chegar aí entre os judeus, e depois, na grande tribulação, já pensou bem Jesus entre os judeus, na grande tribulação, e morreu outra vez? Sinais são esses em suas mãos. Aí o William Branham tinha que vir antes e mostrar para nós, olha, o que vai acontecer é que esse corpo de Jesus aqui, ele voltou ao original. E quando Paulo o encontrou no caminho de Damasco, não encontrou o corpo, encontrou a coluna de fogo, o que era o original. Ele voltou para o que ele era antes. Para que ele pudesse vir aqui em Brana, você olha em Brana, ele estava no original, ele estava na coluna de fogo. Sobre o William Branham, foi fotografado a coluna de fogo. Que era aquilo? Era o Logos, era Deus. Logos é exatamente aquilo que saiu de Deus, a primeira luz branca que saiu de Deus para mostrar o que era Deus, pois Deus é Espírito, você não pode ver, mas começa a olhar nessa luzinha aqui, daqui a pouco você vê as costas de um homem e daqui a pouco você vê um homem. Mas tem que começar assim. Agora, quando chegou que você viu um homem, ele voltou, vim de Deus e volto para Deus. Quando ele voltou para Deus, ele voltou para a luz branca outra vez. Ele voltando para aquela luz branca, você agora olha nele. Você tem que olhar, tem que ver uma luz na cabeça de um homem e depois você vai ver aquela luz dentro do homem. Esse tempo, o tempo da revelação dos selos, porque em 1950 se viu Deus sobre o homem, o Logos, a unção sobre o homem. Mas em 1963, não, isso aqui está tudo dentro do homem. Aquilo está dentro do homem, estava escondido. Agora o homem tornou-se o véu de Deus. Aonde escondeu? Pelo novo e vivo caminho. Eu quero ver você ter ousadia para entrar agora pelo sangue de Jesus Cristo nesse novo e vivo caminho. Você quer basear-se, eu vou ficar no sangue de Jesus. Você não é diferente do judeu, que diz, vou ficar com o sangue do bode. Você não é diferente. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo tinha que vir nas eras da igreja. Por isso o pacto do sangue, diz Hebreus, que é um pacto sempre eterno. Ele não é um pacto eterno, ele é um pacto sempre eterno, porque ele tem um tempo que ele termina. E para terminar, para entrar o pacto novamente de Deus em carne. Ele não podia ser um pacto eterno, porque chegaria a manifestação do Filho do Homem nos últimos dias e outra vez Deus estaria numa carne. Agora, para os gentios, acabou, não tem mais manifestação. A mensagem para a esposa de Cristo hoje é a última manifestação para os gentios. Acabou, não tem mais. Quando vier Moisés e Elias, será para os judeus. E assim como William Branham veio tirar nós das tradições pentecostais e nos dar um novo caminho, uma nova mensagem. Isso daqui tudo é bom, tem que repetir, porque eu acho que faz bem. 148, a união invisível da noiva. 148. Ele diz, assim também nós podemos estar agradecidos. Tem que estar agradecidos. Como peregrinos, como Abraão, nos separamos das coisas do mundo. Isto é santificação, é limpeza. E de todos os associados. O problema é que o povo está tudo ligado a associado. Eles não largam dos associados de jeito nenhum. Associado para ele é tudo. Abraão largou das coisas do mundo e dos associados. E quando ele carregou o pai dele, Deus teve que matar o pai. Eu quero é você. Família vai aniquilar sua fé, sobrinho vai aniquilar sua fé, e o seu pai, por melhor que seja, eu quero é você, eu estou te chamando é você. E você está apontando para o meu povo gentil, que eu não vou tratar em grupos, não vou tratar em associações, eu vou tratar com o indivíduo, é você. E Deus querendo tratar com Abraão, Abraão querendo levar o pai. Deus querendo tratar com Abraão, Abraão levando o sobrinho. Aí Deus entra lá no meio e fala, briga, vocês tudo, faz algazarra, não combina, tem que separar. Abraão não está me entendendo. Então os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. Aí você diz, que desavença, aquilo tem que separar. Tem hora que desavença, que brigaiada, tem que haver uma separação.
Tem que separar. O Abraão não pode ficar com Ló, e o Abraão ama demais. O Abraão é aquele carismático mesmo. Ele ama e ele carrega pai, ele carrega sobrinho, ele leva tudo. Vai tu para minha casa, Deus, não, eu quero só você. Você e sua mulher já vai me dar trabalho. Você ainda carrega mais gente. Tem hora que é assim. E Deus quer, é nós, a igreja, senhor, diz, é um indivíduo, eu trato com você. Ô senhor, eu trouxe minha mulher aqui para o senhor converter. Deixa ela para depois, eu estou tratando com você. Eu estou te convertendo, eu quero te converter, estou falando com você. Deus fala com a mulher traz o marido, quer que o senhor fala com ele também. Deixa que do mesmo jeito que Deus falou com você, vai falar com o seu marido, com a sua mulher, com seus filhos. Mas o tratamento de Deus é individual. Não adianta trazer grupo para Deus. Aqui nós temos um grupo de ministros, e esse grupo de ministros é consagrado. Então, prega para eles que eles vão aceitar. Não aceita nada. Essa consagração deles é tudo da carne. Não é da alma. Não é de alma. A alma onde está a palavra, habita a palavra, e a palavra é semente, e a semente é Deus. E se esta semente está lá dentro da alma, você ouve a palavra e recebe aquela palavra. Do contrário, não. Vai ficar como Abraão, carregando gente atrás e Deus tem que matar. É desse jeito, não, mas Deus mata? Pois você vai na Bíblia e você vai ver que ele diz, eu mato, eu firo, eu faço viver. Deus faz tudo. Mas, na verdade, ele tem que usar alguma coisa para fazer aquilo, porque ele de si mesmo não pode fazer, porque ele é vida. Mas ele tem que usar, ele usou o rei Nabucodonosor. Diz, eu preciso castigar esse povo, mas como eu não posso castigar direto, vai você. Nabucodonosor, meu servo. O homem virou animal. O homem comeu capim. O homem criou pena como águia. E era servo de Deus. Você tem que entender, alguém tem que ser servo de Deus. Servo de Deus para fazer aquilo. Eu preciso castigar esse povo de Israel. E quem vai fazer isso? Vem cá. Nabucodonosor, meu servo, faz isso aí. Aí a gente levanta, que homem ruim esse Nabucodonosor, olha o que ele faz contra o povo de Deus, olha o que anda acontecendo, olha a fornalha acesa, é para provar o eleito, e os demais, tem gente que não aguenta fogo de jeito nenhum. Sadraque, Mesaque e Abednego era a prova de fogo. Que homens terríveis, olha, esses homens é demais. Não há nada que faz eles ficar quietos, não há nada que faz eles prostrar, não há nada, eles já têm a sua fé, eles crêem, estão estabelecidos, e aquilo ali é tremendo mesmo, porque Deus precisava na Babilônia gente sincera. Olha, a Babilônia estava cheia de judeu, só tinha 4, mas estava cheia de judeu, 70 anos de cativeiro, e só tinha 4 na linguagem que prestava. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Não tinha mais ninguém. Você não vê mais nada. Aqueles vão ficar firmes. Não prostra mais nada. Nós cremos no nosso Deus. E ainda que Ele não nos livre das suas mãos, das suas garras, da sua denominação, ainda que nós morramos em suas mãos, não importa. O nosso Deus é Deus. Nós cremos nele. Amém. Então agora, estou apenas falando isso para mostrar a vocês quando as pessoas são decididas pela verdade. Elas são decididas pela verdade. Eles não estavam enganados, como Abraão também não estava enganado, mas ele quis carregar o sobrinho. Aí os pastores teve que brigar. Não foi Abraão que brigou com Ló. Não, foi os pastores deles que brigaram. Estava brigando. Não dava certo de jeito nenhum. Tinha que haver uma separação. E aqui está, Deus nos tem separado de todas as religiões mortas. Irmão, tudo que não crê que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos é religião morta. Todo pregador que diz que irmão Branham não revelou os 7 trovões é um pregador morto. A igreja dele é morta.
É assim diz a Bíblia, é assim diz o profeta de Deus. Ele nos separou de todas as religiões mortas. Ele diz, olha, mas não está falando que é da primeira e segunda etapa, mas nós sabemos que é. A mensagem é da noiva hoje, a esposa de Cristo. Já está pregando assim, é um novo caminho. Se você quiser, é um novo caminho. Paulo pregou, eles diziam, nós não vamos aceitar. William Branham veio e pregou. Você acha que eles iam aceitar? Também não iam aceitar. Eles quiseram continuar naquele antigo. Oh, irmãos, nós não podemos ficar sem a oblação de sangue, porque no quinto selo, o irmão Branham mesmo diz que sem sangue não há resposta das orações. Aí eles ficam preocupados. Então nós temos que ter sangue. Não, as nossas orações já foram respondidas. A era do sangue foi 7 eras da igreja. O irmão Branham é claro na mensagem. O sinal em dizer isto, ele diz, esta classe de mensagem não podia vir na era de Lutero, de Wesley, Pentecoste. Ele diz, mas se pode vir nesse dia, se pôde vir nesse dia, porque agora era a era da vida. Antes vocês tinham a química e vocês eram santificados através da química que vocês criam, mas agora não, agora é a vida só. Agora o que Deus requer é a vida. Você tem que ter a vida que estava naquele sangue. Amém. Bom, terminando essa parte aqui, ele nos separou das religiões mortas. Eu estou falando através da nação agora, todos os crentes mortos. Todos os credos mortos. Para quê? Nos separou e nos abriu uma nova terra, uma nova mensagem para este dia. Agora, briga com o William Branham. O William Branham está falando que é uma nova mensagem hoje. Paulo falou que era um novo caminho. Agora, o novo caminho era fácil para eles aceitar, que o novo caminho era Jesus. Nós aceitamos o novo caminho de Jesus. Quem? Paulo. Mas os judeus não. Os judeus não aceitavam o novo caminho. Outra pessoa era Moisés. E já havia passado a era de Moisés. Agora era Cristo. E Moisés estava apontando para Cristo. Cristo estava apontando para William Branham. Ninguém vê isso. Jesus no seu dia, vivendo no dia do Filho do Homem, o Evangelho de Lucas revelava que ele era o Filho do Homem, e Jesus dizendo, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem, que seria um ministério depois do dele, que seria no final. Ele, Cristo, o próprio Cristo, dizendo, vai acontecer isto, vai haver um novo caminho, uma nova mensagem. Quando vocês encontrar gente igual ao tempo de Noé e de Ló, casando e divorciando, comendo, bebendo, e homem vivendo com homem, mulher com mulher, nesse dia eu estarei na terra com o ministério outra vez do Filho do Homem. Mas eles nunca puderam ver isto. Quando veio esse ministério, era um novo caminho. Vamos todos agora, como os pentecostais, voltar para São João 14,6. Jesus disse, meu irmão, eu não aceito mais nada. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Eles até lêem errado e dizem, ninguém vai ao Pai. Porque eles crêem 2 e 3, eles dizem, ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem ao Pai, o Pai está nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai é Espírito, está dentro daquele corpo. Ninguém vem. Crede em Deus. Naquele dia, ou antes daquele dia, você podia crer em Deus. Mas nos dias de Jesus, não podia crer só em Deus. Mas antes de Jesus, podia crer só em Deus. Crede em Deus. Mas nos dias de Jesus, diz, crede também em mim. Mas eu creio em Deus. Aí não vai adiantar. Você crê em Deus? Não vai adiantar. Por quê? Porque você tem que crer em mim. Você acha que essa é uma mensagem boa para os outros ouvir? Você acha que os judeus iam admitir isso? Crede em Deus. Olha o que ele falou. Crê em Deus, nós cremos. Moisés ensinou. Mas agora ele diz, crede também em mim. Aonde que ele tem apoio para isso? Crede também em mim. Nós cremos em Moisés. Nele nós não vamos crer, não. A mesma coisa é agora, um novo e vivo caminho. Olha Deus com o caminho do sangue passou para os selos.
Olha Cristo onde ele está. É como andar atrás de Jesus, assim. Jesus pisa aqui, eu piso também. Terminou as eras. Olha, Jesus converteu-se em Espírito Santo ao final das eras. Ele no Espírito Santo outra vez, que é coluna de fogo, para poder manifestar os sinais que chamaria sua noiva para depois enchê-la com a palavra. Então ele veio com estes sinais primeiro. Jesus veio com sinais primeiro para depois dar a mensagem. Irmão Branham veio com sinais primeiro para depois trazer a revelação. E é isso que aconteceu na era do profeta, a era de Laodiceia, quando chegamos ali nos ombros, logo o Espírito Santo. Aí o irmão Branham diz que o Espírito Santo é o profeta do dia. Aí você vai, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele diz, só que o Espírito Santo tem que ter um homem para ele trabalhar. O Espírito Santo não trabalha sozinho, tem que ter uma carne para ele trabalhar. Então ali estava Deus numa carne e eles não podiam ver. Eu já li várias coisas aqui, eu acho que eu não cheguei a terminar o que eu queria terminar aqui. Mas aqui está um novo caminho. Um novo caminho para cada filho de Deus. Nesse parágrafo 121 do primeiro selo, quando ele estava falando com respeito aos judeus, ele diz, por isso é que agora não o pode entender. No tempo que o irmão Branham está na terra, os judeus ainda não entendiam. Hoje os judeus ainda não entendem. Não pode entender. Ainda não é hora. Gente, tudo tem a hora certa. Não adianta, tem a hora certa. Você precisa aguardar aquela hora. Tem a hora para tudo. Então tem a hora certa para os judeus receberem a mensagem. Tinha a hora certa para nós recebermos a mensagem. Precisávamos estar na condição que estamos, no país que estamos, numa mistura de cores. A noiva é uma mistura de cores. Se você nota, esse é o tipo de noiva. É preto, é branco, é amarelo, vermelho. E se você olhar para o nosso país, é exatamente aí, tem uma mistura de raça, de cores. E a noiva, ela é morena. Onde se arrumou isso? É Salomão que falou. Falou que ela é morena. Então ela não é da Alemanha. Ela não é. Ela é morena. É uma mistura de cores. E aí está a noiva, nesse dia final. Mas tinha que passar por todos esses tempos. Agora você já pensou bem, o profeta William Branham foi o último profeta, agora nós chegamos com uma mensagem, uma nova mensagem, e essa nova mensagem, ela tinha que ser pregada no entardecer, revelada à meia-noite, como foi revelada à meia-noite, e agora nós já de madrugadinha, quase ao alvorecer do dia, nós estamos pregando esta mensagem. Isto é o que o povo precisa para esta hora, um novo caminho. Eles não vão querer aceitar. Paulo pregava sabendo, esses judeus não vão crer nisso, mas é um novo caminho. Eu vou entrar aqui com ousadia, eu tenho ousadia para entrar nesse santuário. Você tem que ter ousadia para entrar em Apocalipse 10, de 1 a 7. Ali está o santuário. Deus teve ousadia, desceu do céu e entrou no santuário dele na terra. Era Apocalipse 10:1, descendo e entrou em Apocalipse 10:7. E ele entrou com trovões, com tudo, com o livro aberto. Deu a palavra, a espada na mão dele, não cabia em outra mão. Deus estava descendo. Isso aqui é um novo e vivo caminho que ele fez através do véu, isto é, da sua carne. A carne no amanhecer era Jesus, mas a carne no entardecer era Branham. Aleluia. Bom, essa mensagem, você está doido mesmo. Agora, não precisa nem ouvir ele, porque já viu que está doido mesmo. Porque agora já não é Jesus Cristo, agora é Deus em Branham para eles. Mas é por isso é que agora não pode entender, ainda não é hora. Agora é a nossa hora. É a nossa hora, não é hora do judeu, não é hora dos 144 mil, mas é a nossa hora. Existe uma relíquia entre os judeus, que é os 144 mil, mas existe uma relíquia entre as 7 eras da igreja, que é a noiva. Existe uma relíquia. E para os judeus ainda não é hora, mas primeiro é a nossa hora. Agora é a nossa hora.
É o tempo de nós ouvirmos esta mensagem e vermos estas coisas. Isso daqui não se aprende em seminário. Isso é Deus falando que não tem cabimento. Nem eu sei disso. Igualmente como nós não podíamos entender todas estas coisas até que chegasse a hora apropriada. Eu ia pregar, hora apropriada. Logo me veio um novo caminho. Falei, você vai pregar muita coisa. É um novo caminho, hora apropriada. E quando Paulo ensina pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, nesse tempo final, Deus nos consagrou um novo e vivo caminho. Isto é, pelo véu, chamado Brana. Está aqui, ó. Ah, não, mas daqui é só Jesus. Não, você tem que ver a repetição do cumprimento da Escritura. Você tem que ver que Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e você toma ele, qualquer denominacional toma. Mas quando Cristo revelou os selos, ele já não era aquilo que você pensava que ele era nas 7 eras da igreja. Não, agora eu sou os selos. Você me busca lá e eu estou aqui. Sempre Deus escondendo do homem. O eleito é que vai atrás e acha. O eleito não perde mesmo. O eleito é como Eliseu. Ele nem dorme. Se me vires quando for tomado de ti, então você receberá esse poder. O eleito nem dorme. Eliseu ficou ali de olho. Elias podia dormir. Eliseu não. Eliseu, eu tenho que receber esse poder. Agora, depois que eu recebi os 7 trovões, eu vou dormir, eu vou ficar sossegado. Já recebi. Agora é hora. Pega os 7 trovões, bate nas águas do Jordão. Onde está o Deus de Brana? Não, é fácil. Eliseu chegou lá e bateu. Onde está o Deus de Elias? Isso é fácil qualquer pregador fazer. Agora vamos tomar a própria mensagem e ver onde está o Deus de Brana. Vai estar aqui nos selos. Olha que o Deus de Brana abrindo para nós, abrindo as coisas para nós. Olha o Deus de Brana abrindo o Jordão. O que você quer mais hoje? Tem que abrir a palavra. Está tudo aberto. Deus de Brana abriu. Pega a capa, a mensagem dele e bate agora no Jordão. Onde está o Deus de Brana? Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo, mas ninguém quer fazer morrer a si mesmo, quer ficar vivo sempre, vai morrer a si mesmo. Pega a mensagem, pega a capa e bate em você mesmo e pergunta: onde está o Deus de Brana, Osmar? Está aqui nos selos. Deus de Brana está aqui, ele revelou os selos. Tem a doutrina aí, deixa eu terminar com isso porque já está tarde. Para mim, que eu gosto de pregar, só tem 1 hora, né? Mas a doutrina por aí, que eu sempre gosto de mexer com isso, porque existe uma doutrina que o irmão Brana foi o 7º anjo das eras, e que tem um outro aí que vai ser o 7º anjo da pedra de coroa. Agora eu creio em William Branham. O que o William Branham falar para mim está falado. Certo? É como alguém diz assim, uma senhora diz para o meu irmão, se eu fizer uma calça para ele pôr a barguinha para trás, ele diz que está certo. Ele crê. Irmão Branham, se o que o irmão Branham falar para mim, ainda que ninguém crê, ele diz, está tudo torto, eu digo, eu creio assim. Eu creio desse jeito. 204 e 208, que é uma confirmação do mesmo parágrafo da mensagem, senhores, esse é o tempo. Eu creio, você crê? Eu creio, isso aqui é o William Branham dizendo, eu creio que o 7º anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da 7ª era da igreja de Apocalipse 3,14. Eu creio, quer dizer, não tem 2. Eu creio, e eu também creio assim. Não tem um outro, não vai chegar um porque o irmão Branham foi só das eras. Se o homem foi profeta das eras, ele pregou 7 eras. Mas ele não pregou só 7 eras, ele pregou 7 selos. Ele quis pregar até as trombetas, Deus falou, não precisa pregar, você já pregou. Quando foi que eu preguei, Senhor? Quando você pregou o 6º selo, que as trombetas soaram lá atrás, lá no 6º selo. E aí que ele ficou satisfeito, chamou Meda, acordou Meda, querida, agora eu já tenho, eu sei o que é a 7 trombetas. Até em 1964 ele não sabia. Ele queria pregar. Aí Deus diz, não, você já pregou. Agora, se o povo pudesse entender, se eles fossem que nem Brana,
eles ficassem assim, ó, eu quero 7 trovões, eu quero o 7º selo, eu quero a 3ª etapa. Ó, Deus tinha que descer para você e dizer assim, você já tem. Está aí na mensagem. Você está esperando 7 trovões? Já está aí. Então Deus falou para mim. Deus falou para mim, já tem. Eu vou pregar? Não, já tenho aqui, já está pregado, já está revelado. Os 7 trovões, 7 selos, 7º selo e tudo que você precisa, 3ª puxada, novo nome, está tudo aqui. O próprio mensageiro diz isso aqui, para me confirmar que 2 parágrafos já forma uma testemunha firme. Vamos aqui, 208. Agora, aqui, o 7º anjo está proclamando a sua mensagem. Agora, entendem detidamente. O 7º anjo de Apocalipse 10:7 é o mensageiro da 7ª era da igreja. Então, não adianta chegar outro aí e dizer que é ele que vai fazer, porque nós já vimos tudo feito. Eles não enganam a noiva, a esposa de Cristo hoje, casada, eles não podem enganá-la mais. Ela conhece o esposo. O profeta diz, ela conhece seu esposo, a palavra revelada. Para ela é revelada, mas para eles não. A vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas para eles eu falo em parábola. Deus faz assim, até hoje. Para nós ele diz, o 7º selo era brano. Para nós ele fala claro. Para nós é claro, para eles ele diz assim, quando esse 7º anjo vier, quando esse homem vier, o que eu estou pregando pode servir como um alicerce para quando ele chegar. Para eles eu falo assim, mas para vocês eu digo, olha, o 7º anjo é quem tem o 7º selo. Está escrito aí, está na mensagem, 7º selo 152, 201. Voou para o irmão Brana. Então, para nós, a voz é dado conhecer os mistérios do reino do céu. A eles não. Agora, isso que é novo, é um novo caminho. Mas é vivo. Paulo diz, um novo e vivo caminho. O judeu dizia, vivo é o caminho que eu conheço, que é o sangue de bode. Eu não troco sangue de bode pelo sangue desse nazareno. Paulo diz agora, o vivo caminho é esse daqui. Deus nos deu esse vivo caminho. E tem uma coisa, eu tenho ousadia para entrar no véu, no santuário. Eu vou entrar nesse santuário. Paulo pregou duramente. Os judeus não foi fácil. Mas Paulo pregou duramente e partiu para o gentio e largou o judeu falando sozinho. Nós temos que partir para o eleito e deixar esse povo de 1ª e 2ª etapa falando sozinho. Deixa eles falar para lá. Eles têm algumas coisas para mostrar de nossas fraquezas. Então alguém diz que é porque eu sofri um acidente, por isso que eu prego essas coisas. Que coisa, né, pai? Eu sofri um acidente em 79 e foi causar efeito em 99 para cá, 20 anos depois. Aí foi. E eles põem, e o povo, então ele é doido, né? Isso quer falar assim. Isso quer falar, sofreu um acidente e ficou doido. Aí está pregando. Foi com a doidice dessa, eu acho até bom demais. Isso que é doidice certa. Não tenho que me preocupar. O outro fica preocupado, ou ele quer pregar um novo nome, Yehoshua. Não tem nada de Yehoshua, Yehoshua é um nome antigo. Estou pregando agora que Deus estava em Brana. Você tem que entender isso. Deus estava em carne, num homem, nesse dia final, e foi o profeta que pregou. Deus no leste, Deus no oeste. No oeste foi lá nos Estados Unidos. Deus estava num homem, que muitas vezes nem o povo percebeu lá nos Estados Unidos. Nós estamos fazendo muito mais claro esta coisa hoje, porque a esposa conhece a palavra revelada. E a palavra revelada foi Deus numa carne revelando. O esposa é Cristo, está dentro de Brana. Ele é Cristo, a palavra revelada é Cristo dentro de Brana. Brana é o véu no qual eu olhei e vi meu esposo lá dentro. A palavra revelada. 7 trovões revelados. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por este novo caminho. A palavra revelada, que é os 7 trovões dentro dos 7 selos, como o seu profeta pregou, isso é o que nos alegra. Obrigado por esta vida, a vida da palavra, a luz desta palavra. Ajuda-nos a prosseguir nesse caminho e alcançar, eleito,
não são todos, Pai, nem todos os brasileiros são eleitos, é apenas alguns, porque o Senhor toma um povo dentre os gentios, não todos os gentios, mas um povo dentre os gentios. Isto pode ser a noiva composta de americanos, de ingleses, de portugueses, de africanos e assim por diante, Senhor, de brasileiros e outras nações. O Senhor está fazendo nesse tempo final um grande ramalhete. É o seu povo, a sua esposa que crê na sua palavra, mas que é esposa porque vê a palavra revelada. A palavra revelada é o esposo de cada um de nós. Estamos crendo nesta revelação que o Senhor diz nos dias da voz do 7º anjo, ele fará isto. Obrigado, nós cremos que já foi feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado, mas um homem certo dia me comprou e um alto preço pagou. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, de vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Era escravo e vivia sempre cansado, na angústia, na tristeza, subjugado. Liberdade eu não tinha, Cristo deu, na cruz por mim já morreu, e vida nova me deu. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Irmão Abadia e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Celso e família, irmã Lucila. Irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Deus abençoe irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana,
Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, Paranaguá, Paraná. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Silvio e família, Sapucaí do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Celso, irmã Etienne, irmão Lauro Sieves, irmão José Dolarico e família, Curitiba, Paraná. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Lurival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Pastor Fuque, família, irmão Moacir e família, irmão Antônio Ferreira, irmã Adriana, Londrina, Paraná. Deus abençoe, irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo, Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo, Deus os abençoe. Irmã Luzia, irmão Oswaldo, irmã Amélia, irmão Francisco Tavares, em São Joaquim da Barra, também ouvido em casa. Irmão Sandro Ferreira e família, Nanindeua, Pará. Irmão Juarez, irmã Dilce, irmão Manuel Passos, Minas Gerais. Irmão Fabiano Beck, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Dorival e família, irmão Joel Floriano e família, a irmã Suzana e a irmã Ruth, aqui em Franca. Deus os abençoe. Família Kovacs, em Portugal. Muito obrigado. Deus abençoe toda a família Kovacs. Ontem pudemos vê-los um pouquinho, né? E Deus os abençoe. Muito bom ter vocês aí do outro lado, nos ouvindo e recebendo a palavra da hora, sabendo que esta é a mensagem da hora, um novo caminho. Queira ou não, William Brana diz, é uma nova mensagem. Uma nova mensagem é um novo caminho. Isto é, o caminho da revelação, o caminho dos selos, o caminho da terceira puxada, não o caminho da primeira e segunda. A primeira e segunda ainda estava no antigo caminho, mas a terceira puxada veio no novo caminho, que é a revelação da palavra. Amém? Deus abençoe. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Portugal. Deus os abençoe. Se Deus quiser, estaremos aqui à tarde novamente, às 18h30, para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Bom dia, povo de Deus. Amar de todo o seu coração, fazer o bem sempre estender a mão, seja quem for. Sempre ajudar sem querer receber, ser ofendido e não ofender, isso é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo de coração. Nunca deixar um irmão ofendido, se ele estiver de coração ferido. Então peça perdão, Deus te perdoa. Então por que você não perdoa? Só vão pros céus que sabem amar. O céu é puro e não cabe rancor. Uma pessoa que serve a Deus jamais
pessoa.